Então, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde aí a todos mais uma vez. A gente está começando aqui a nossa terceira aula, não é isso? Não é a nossa terceira aula? É a nossa terceira aula aqui de inovação e empreendedorismo. Naturalmente que vai ser uma continuação do que a gente já começou na aula passada, tá? E eu queria deixar alguns recadinhos aqui, né? Dos combinados, né? Porque o combinado, quando a gente combina as coisas direito, não sai caro no final, né? Então, mais uma vez, eu vou exigir a presença, tá? Tem a lista de chamada que tá a frequência que está aqui, certo? E eu só vou permitir, vamos dizer assim, só vou liberar presenças de aulas anteriores mediante uma justificativa plausível e com comprovação de algum documento, tá? Então, esse é o primeiro recado, claro, já dado desde a primeira aula, na terceira aula, eu estou repetindo, certo? Então, esse é um primeiro recado importante. Outro recado importante, antes de a gente começar a aula, é que a gente vai fazer prova, é uma novidade também em relação ao semestre passados, na verdade. A gente vai fazer uma prova, a prova vai ser presencial, numa data que já está marcada ali no quadro do Trello, que eu não vou percorrer a data agora com vocês, porque é fácil de percorrer e de encontrar a data da prova aí. Sobre ser fácil usar isso aqui, o Trello, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o segundo recado, o primeiro foi da frequência, o segundo foi da prova, tá? A prova vai ser facílima para quem está acompanhando, certo? Para quem está fazendo as atividades, assim, realmente vai ser uma atividade a mais, como é fácil fazer uma atividade como essa que vocês começaram a fazer na aula passada, tá? E hoje vocês vão ver assim que esse curso, ele é todo planejado, certo? E eu levo extremamente a sério o curso. O terceiro recado é o seguinte: não considerem que uma disciplina eletiva, que nem essa, é uma disciplina que é eletiva. Portanto, ela não vai exigir trabalho, vai ser uma molezinha porque é eletiva. Não é o meu objetivo também, tá certo? Vocês já devem ter percebido o quanto que eu levo a sério esse curso e todos os demais, e eu não estou aqui para brincar, tá? De disciplina eletiva. Então, esse recado também precisa ficar bem claro, porque é parte do meu processo aqui com vocês, que vocês de fato tenham resultado. Eu preciso do resultado de vocês como meus alunos, tá? Então, eu não... Claro, cada um pode ter a opinião, pode falar o que quiser quando sair daqui, mas eu não quero, assim, que nenhum aluno meu, assim, daqui a 2, 3 anos, diga assim: ah, eu fiz uma disciplina lá com o Ceton. Não é para ser mais ou menos. É para ter feito a diferença. Eu fiz a disciplina para fazer a diferença, certo? Ou seja, e eu só consigo fazer a diferença, na verdade, se vocês levarem a sério o processo, tá certo? Então esse é o terceiro recado. O quarto e último recado, dado esses 3 recados, e em função até da intensidade que eu estou tocando aqui as coisas do curso agora também, é o seguinte: tem muita gente mesmo, tá? Que nas minhas 3 disciplinas deixam o barco aí, abandonam o barco no caminho, no meio da jornada, tá? E isso é muito ruim, principalmente para vocês, né, que são alunos, e que vocês deixam uma disciplina, tipo assim, e ficam reprovados por falta na disciplina. Em tese, é muito melhor fazer o quê? Trancar, do que perder por falta. Certo? Porque trancar a disciplina acaba dando algumas vantagens para vocês, em relação a não ficar lá com uma reprovação por falta, né? E sim um trancamento. Tá certo? Entre outras coisas, uma reprovação por falta, eu não sei se vocês sabem, numa disciplina eletiva, você pode até voltar a fazer a disciplina no semestre seguinte, mas você já entra numa espécie de uma segunda chamada, você não tem prioridade, porque você já se matriculou e você foi reprovado por falta. Então, se não me engano, também tem aqui, ó, calendário acadêmico, tem todas as datas aqui da UFAL, tem a data
de trancamento. É até o dia, se não me engano, vou olhar ali também, se não me engano, é até o dia 13 de dezembro. Ou seja, dá para, tipo, pegar o bonde da história até lá, para todo mundo andar aqui no mesmo nível, tá? Até porque, assim, vocês vão ver, como eu falei, eu não vou ficar em outro semestre, eu fiquei esperando. Não, todo mundo fez, todo mundo assistiu. Não quero saber. Dei o assunto, o vídeo está lá, está considerado dado, eu preciso avançar, porque a partir do momento que tem 3, 4, 5 pessoas que estão avançando, por que eu vou segurar tudo, não vou avançar? Aí é um prejuízo para quem está, eu não posso penalizar quem está acompanhando. Então essa é um último recado para a gente começar aí a aula de hoje, beleza? Então, pessoal, eu vou começar aqui. Vocês fizeram a atividade, o título da aula de hoje, né? Essa parte foi uma parte mais informal, mas a gente tem aqui, eu vou sentar aqui um pouquinho, só para andar com esse gráfico, com esse Trello aqui, tá? Com esse quadro do Trello para vocês. Então, primeira coisa, quem já fez administração comigo em algum outro momento, eu falava de ferramentas tecnológicas, mas eu não usava uma ferramenta tecnológica para fazer gestão. Então, quem já fez administração comigo e está fazendo essa disciplina, está fazendo uma complementação da administração. Por quê? Porque eu estou usando uma ferramenta de gestão dentro da disciplina. Tá? O Trello é essa ferramenta de gestão. Então aqui eu tenho o calendário acadêmico da UFAL, eu não vou passar isso porque já tem um vídeo, vou falar já daqui a pouco sobre esse vídeo. Aulas do curso, são 60 horas, ó, então aqui teve a primeira aula, a abertura do curso e o seu Ikigai. Observe que o Ikigai é uma tarefa assim, tipo, bobinha. Tipo assim, ela é boa para pensar, não é bobinha do ponto de vista filosófico, né? Ela bota para pensar, mas é assim, comparado com um problema cascudo de cálculo, vocês vão fazer em 30 minutos de dedicação. É parar um pouquinho e fazer. Então, mas assim, é uma tarefa bobinha na aula 1, uma tarefa bobinha na aula 2, aí outra na aula 3, aí quando chega na aula 6 o cara quer desistir. Por quê? Porque foi acumulando uma série de tarefas, tipo, pequenas, e o que eu quero mostrar para vocês com isso é o seguinte: um conjunto de tarefas pequenas, feitas a cada aula, no final, dá um resultado que você olha para o que você fez assim, eu não acredito que eu fiz isso. Tá? Essa é a sensação que muitos alunos meus que começaram na primeira aula, com um quadro em branco, sem saber direito como é que funciona o Miro, aí vai colocando lá, coloca isso aqui. E quem vai colocando, eu vou dizendo, faça isso aqui agora, no privado. Tá? Porque essa é uma outra característica de quem trabalha com curso online e é professor e tem alunos que naturalmente vão se engajar mais que o outro. É o quê? O curso é praticamente personalizado. Por quê? A tecnologia permite com que, de alguma forma, eu como professor personalize o curso. Quando vocês preencheram aí, a aula de hoje é o quê? A aula de hoje é, na verdade, aula 2, né? Eu me confundi um pouquinho. Essa é a aula 2, as habilidades e competências que empregam. Não, na verdade, essa é a aula 3 mesmo. As habilidades e as competências que empregam, eu falei isso na aula passada, e a gente tem essa aula 3 aqui, que são as habilidades, perfis mais procurados em 2023, e vou falar também sobre o DNA da inovação e do empreendedorismo, que é esse livro aqui. Tá? Vou falar sobre esse livro daqui a pouco. Esse é o assunto aqui da aula de hoje. Observe que tem uma conexão direta com o assunto da aula passada. Essa tarefinha que vocês fizeram aí, né? Que a gente vou começar a falar dela agora. Cadê ela aqui? Eu pedi para vocês, eu distribuí para vocês aqui o Canvas da competência, né? Tem mais papel aqui para quem chegou depois. A lista de presença também precisa passar por aqui. Então, o que é que eu trouxe para vocês aqui, essa tarefa na primeira aula? Quais são as habilidades que você tem? Quais são as experiências que você tem e o conhecimento que você tem? Então, a partir daí, eu comecei a inverter um jogo um pouquinho na cabeça de vocês. Por quê? Muitas vezes não é o conteúdo que você está aprendendo naquela disciplina. Por exemplo, cálculo é importante. Álgebra linear é importante. Só que talvez mais importante do que o conteúdo de álgebra linear e o conteúdo de cálculo
que essas duas matérias dão para vocês é a habilidade de resolver problema complexo. A solução de resolver problemas complexos. Isso é uma habilidade comum, até comum assim, para quem faz computação, física, área de tecnologia, as engenharias, o quê? Toda vez que alguém quer resolver um problema, é muito comum tentar chamar alguém que seja da área de exatas, em geral, porque tem esse tipo de habilidade. O pessoal da área de sociais e humanas tem outros tipos de habilidade que muitas são até muito mais complexas do que as coisas que a gente faz. No entanto, é um outro tipo de habilidade, é leitura, é análise de comportamento, é política, é outro tipo de habilidade. Quando a gente entra num curso da área da saúde, você vai adquirir ali um outro tipo de habilidade, inclusive a habilidade de aprender um assunto que tem uma base diferente. Na medicina, nas áreas da saúde, tem uma base diferente e você fica, vamos dizer assim, ganha a habilidade em aprender um tema complexo, a estudar uma determinada área. Isso tudo é a habilidade que você ganha. Tá? E a partir dessa visão de enxergar qual é a habilidade que eu vou ganhar nessa matéria, ou nessa disciplina, ou nesse trabalho que eu vou fazer, é que vocês passam a pensar um pouquinho diferente sobre eu quero mesmo fazer aquela disciplina, ou eu quero mesmo fazer aquele curso. Qual é a habilidade que aquele curso vai me dar? Será que não vai ser uma repetição de tudo que eu já tenho, de tudo que eu já sei? Então, para evitar perder tempo, um critério de escolha, até do trabalho que eu vou. O trabalho que eu vou escolher, normalmente a gente acaba escolhendo por quê? Por causa do salário. O salário importa muito. No entanto, depois de um ano, depois de 2 anos naquele trabalho, se você tiver somente com o salário ali, pago todo mês, e você não estiver aprendendo nada, você vai começar a dizer assim, rapaz, sei não. Depois de 3 anos, aquele mesmo salário, e o trabalho não está lhe dando nada, você acaba, de alguma forma, você pode se desmotivar, no entanto, o salário está lá. Por quê? A gente sempre precisa, tá? Evidentemente que depende do perfil de cada um, de estar, muitas pessoas têm um perfil de estar se desafiando o tempo todo. Eu sou assim. Se eu não estiver aprendendo alguma coisa, eu vou inventar alguma coisa para eu fazer que eu consiga aprender. Então, eu faço isso aqui nas matérias. Eu vou jogando coisa. A minha aula ela não é igual a que era há 3 anos, porque eu quero sempre aprender alguma coisa nova. É uma habilidade que eu exercito conscientemente. O que é que eu vou aprender agora? Qual é a habilidade que eu quero aprender agora? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E, naturalmente, como o salário é importante, né? Também, e todo o resto é importante ter felicidade no que está fazendo, que eu trouxe aqui essa aula de hoje, né, com a habilidade e perfis mais procurados de 2023. Eu até tinha passado uma atividade para vocês fazerem, mas eu achei que não ia ficar muito produtivo fazer essa apresentação com vocês agora. A gente pode fazer uma apresentação mais adiante, mas o que foi que eu fiz aqui? Eu vou ser bem rápido nessa primeira parte, tá? Para a gente não sair muito da desorganização, não sair muito aqui, eu tenho aqui, o sumário da aula. Fechando o ponto A, tá? A ideia são essas habilidades, essa motivação que eu dei aqui no início. Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Vai ser rapidinho, esses pontos são rapidinho. Fechando o ponto A. Conhecendo as habilidades, perfis para o mercado em 2023. Conhecendo o DNA inovador, que é esse livro aqui. Definindo o ponto B. Tá? Fechando o ponto A, definindo o ponto B. 5. Definindo um plano de ação, o mapa do caminho do ponto A até o ponto B. E, por fim, criar uma lista no Trello com um plano de ação. Essa é a atividade final da aula de hoje. Vocês vão sair com um plano de ação aqui? Não. Mas até a próxima terça-feira vocês vão estar com essa atividade feita. Ela é uma atividade simples, também de meia horinha, 1 horinha. Para quem assistiu a aula vai fazer mais rápido ainda. Para quem não está assistindo a aula vai ter que assistir a aula, é mais 1h30. Então vai ficando complicado porque tem o passado e vai acumulando, né? Enfim.
Então, criar uma lista do Trello com um plano de ação. Eu vou falar sobre tudo isso aqui de um jeito bem objetivo assim e rápido, tá? Então, mas que história é essa? Só para a gente focar aqui, que história é essa de ponto A e ponto B? Eu acho que na aula passada eu falhei que eu não mostrei esse mapa, tá? Apesar de que eu acho que eu desenhei esse mapa ali Eu desenhei esse mapa aqui. Tá? Foi quando eu falei aqui, eu não sei se foi nessa disciplina, porque na disciplina de administração eu tenho que mostrar isso também. Eu mostrei isso aqui, eu já estou com o mapa desenhado. E tem um até melhor ali, e que está no meu vídeo que eu mostrei já. Isso aqui, ó, foi em administração. Na verdade, a administração é um tema que é fundamental para essa disciplina aqui. Tá? Então, administração, o que é que eu disse? Eu disse, ó, tem o ponto A, ali está mais feio, né? Aqui está mais bonitinho. Tem o ponto A, tem o ponto B. O ponto A é onde eu estou agora. Cada um de vocês está num determinado momento da vida agora. Cada um de vocês, antes desse ponto A, teve uma jornada. Vocês chegaram até aqui, tem um monte de coisa na bagagem de vocês. Coisas boas, ruins, aprendizados, felicidade, tristeza, aprendizado, não aprendizado, enfim. O ponto de partida de cada um aqui é diferente um do outro. E às vezes a gente insiste em se comparar. Ah, tá errado, porque não é o melhor caminho. É o quê? É o que você tem. O que é que você tem no ponto A? Isso a gente considerando a jornada da vida, né? Aonde é que eu quero chegar no ponto B? Isso aqui, esses traços aqui, ó, essa reta é o quê? A reta é o caminho mais curto aqui, né? Entre dois pontos. É o ponto que, idealmente, depois que a gente define um ponto A e um ponto B, idealmente a gente quer andar por aqui. Idealmente, a vida não funciona assim. Idealmente é o quê? Se der tudo certo, é assim. Ou assim. Ou assim. Aí tem gente que faz isso e isso e chega. Aí tem gente que faz e não chega no objetivo. Quando eu falo de jornada, é o quê? A gente pensa na jornada da vida, quando a gente nasce é o ponto A, quando a gente morre é o ponto B. Pelo menos por aqui, né? Então, isso é um caminho. E a nossa vida tem várias subjornadas. Jornada o quê? Profissional, parte de saúde, financeiro. Tem áreas da vida. Né? Só que o meu objetivo aqui não é a gente trabalhar essa parte filosófica nem nada de vida, não. É o quê? Qual é o seu ponto A em termos de experiência, habilidade e conhecimento? Por isso que vocês preencheram isso aqui. Isso aqui é o ponto A do Fábio, que ele fez semana passada. Tá? Pedro, chegou não? Então, o que acontece? Preencher isso aí é preencher a habilidade, a experiência e o seu conhecimento de semana passada. Quem preencheu semana passada é o ponto A da semana passada. Pode ter andado um pouquinho mais essa semana. Quem fez algumas coisas a mais, inclusive coisas que eu tinha orientado a fazer, mexer no Miro, assistir meu vídeo, já tem uma habilidadezinha a mais no Miro. Já conseguiu entrar na plataforma, já conseguiu fazer alguma coisa. Quem não tem, nem o ponto A feito, não consegue dar nem os primeiros passos. A tendência é o quê? Acordar daqui a um mês e dizer, professor, cheguei. Seja bem-vindo ao nó cego. Né? Porque tem um caminho para trás que não foi percorrido. Vai ter que correr atrás. Pode dar certo? Pode. Porque tem a chance esse ano, finalzinho de ano, tem um recesso no meio do ano, aí tem um carnaval no final. Tem duas paradas para você, ao invés de aproveitar as férias, correr atrás de um tempo que está perdendo agora. Então, o que é que eu quero definir aí com vocês? É uma coisa específica. Eu não quero pensar na vida. Na vida eu estou colocando só vocês para vocês pensarem nisso aqui. Qual é o meu plano de vida? Qual é o meu projeto de vida? Tem uma área na psicologia chamada Life Design,
quem quiser procurar e for curioso em artigo, gostar de desenvolvimento pessoal, a palavra-chave é Life Design. Pode procurar artigo de psicologia, que eles vão falar lá de como é que divide as áreas da vida, como é que isso funciona. Não é da nossa área. Imagina a complexidade disso, né? E não é da área de exatas. Mas, voltando para o chão aqui, o nosso chão. Vocês estão fazendo a disciplina Inovação e Empreendedorismo. Qual é o meu objetivo com vocês, além de fazer pensar? Trabalhar aqui as habilidades que são necessárias à inovação e ao empreendedorismo. Tá? Quem já fez matéria comigo sabe que eu sou um usuário de ChatGPT. Estimulo e já estou pedindo aqui algumas pessoas para ir usando o ChatGPT. Então, uma recomendação que eu dou é assim, tipo, trabalhe essa questão dessas habilidades. Eu quero, vou dar um exemplo aqui. Eu quero adquirir a habilidade XYZ. Qual é o plano de ação? O que é que eu posso fazer para adquirir essas habilidades? Ele vai dar uma resposta genérica lá. Mas pelo menos, a grande vantagem, eu acho, do ChatGPT, apesar dele ser super generalista, ele já dá umas ideias assim, você, já tem um ponto de partida. Bom, mas vamos voltar para cá para o ponto A. O ponto B é o quê? Eu posso definir primeiro, toda vez que eu defino um ponto A e um ponto B, que é para a gente fazer um planejamento, plano de ação é o quê? É o mapa do caminho, o que é que eu vou fazer até chegar lá. Não adianta nada começar o ano dizendo que esse ano vai ser tudo certinho, eu vou me orientar nisso, faz 15 dias e depois esqueceu tudo em 15 dias, já começou, agora fica só para o ano que vem. Esse momento, inclusive, é oportuno porque eu estou dando a vocês um caminho de se organizar e fazer um plano no finalzinho do ano. Só que o meu plano com vocês aqui é inovação e empreendedorismo. Quais são as habilidades que vocês querem ter no ponto B? Vocês preferem, essa pergunta é difícil, vocês preferem pegar a habilidade que vocês já têm, que vocês colocaram como primeira, e aperfeiçoar ela ainda mais? Ou vocês preferem escolher uma nova, que vocês não sabem nada e... Quem quer falar? Quem quer responder? Tudo na vida é uma escolha. E essa escolha, ela não é simples. E aí? É melhor pegar a nossa maior habilidade e aperfeiçoar ela ao extremo? Ou é melhor a gente escolher 4 outras e tentar trabalhar as 4 outras no prazo de 1 ano? Acho que depende, porque depende do ponto B, né? Porque, por exemplo... Diga o seu nome. Zé Milton. Zé Milton. Você pode ter uma habilidade, você pode ser muito bom naquilo, mas ela pode não estar associada ao que você quer estudar. Então, se não fizer sentido, eu acho que pode mais a pena investir em habilidade não. Mas se for aquilo mesmo e servir para chegar ao ponto B, aí vale desenvolver. É uma ótima análise. Tá? Isso, o que você falou, tem a ver com a primeira aula, que eu falei que tem 3 coisas em relação à habilidade. As que eu tenho, as que eu quero e as que eu preciso. O que você acabou de falar aí são as que eu preciso para chegar no meu ponto B. Normalmente você não define qual é a habilidade que eu quero ter no ponto B. Você define o quê? Eu quero chegar lá, deixa eu amarrar aqui. Eu quero me formar aqui em engenharia, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Define uma meta, sei lá, profissional mesmo, quero abrir uma empresa, quero criar um negócio, quero trabalhar na empresa tal. Define o ponto B. Para eu trabalhar na empresa tal, quais são as habilidades que eu preciso? Que é isso que o Milton falou. Então, primeiro, define o objetivo. Depois, para aquele objetivo, quais são as habilidades que eu preciso? Certo? Todo mundo faz. Eu preciso aprender inglês. Certo? Tá. Mas eu não sei nada de chinês. E se por acaso você quiser entrar numa empresa, que a empresa seja uma multinacional da China e que você, para entrar nela, vai ser exigido que você... Aí vai ser estranho. Não, só você aí é melhor, vai ser melhor para você, mais importante para você estudar inglês ou chinês? Milton matou a pau na resposta dele. É o quê? Depende do meu objetivo. Né? Depende do meu objetivo. Então, define o objetivo.
Aí você pensa nas habilidades que eu quero, que eu preciso para chegar lá. Tem habilidades que você tem, mas qual é uma coisa também que é inteligente, né? O que é inteligente? Eu vou falar sobre questões de escolha numa aula mais a seguir aí, mas o que é inteligente também? Eu posso definir o objetivo do ponto B, essas coisas que vocês colocaram aqui, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, né? Ó, matemática, higienização e impermeabilização de estofado, habilidades, tá? Dirigir, compras online, vendas, enfim, tem algumas habilidades aqui. Essas habilidades que eu acabei de citar aqui, elas juntas podem dar um norte para o ponto B, tá? Eu não vi aqui, por exemplo, não vi nada das habilidades que ele escreveu aqui que, tipo, credencie ele para ser um excelente professor de inglês daqui a um ano. Porque eu não estou vendo muita compatibilidade com essas habilidades que estão aqui com o objetivo. É como se eu dou aula há 20 anos. O ano que vem eu quero ser músico. Não ferrou. Diga aí. Se você for olhar minha voz ainda mais no meu Instagram, você vai dizer, rapaz, professor, saia dessa. Saia mesmo. Por quê? Porque a realidade é que não dá para você, naquele período, para você chegar lá. Quando você vai definir o ponto B, você olha para o ponto A. O que é que eu tenho? Por isso que eu comecei a aula com o que é que eu tenho, pô. O que é que eu tenho para eu chegar lá? Eu defino um ponto B que eu vou precisar agregar um pouquinho as coisas que eu já tenho no ponto A, algumas habilidades, mas eu vou conseguir andar por aqui. Vai ser comum, como foi comum para mim na minha carreira, na minha jornada, tipo, quando saí daqui, que virei secretário de Ciência e Tecnologia, fui aprender um monte de coisa em tempo de execução, faz parte da vida, não adianta nem reclamar. Vai chegar num lugar que vai dizer assim, pô, não sei fazer nada disso. Tem que fazer porque você precisa. Então, a habilidade que você precisa. No caso aqui, voltando agora, né, eu acho que ficou claro para todo mundo, né? Eu acho que a definição do ponto A, a definição do ponto B, tá? Que o que é que eu quero que vocês façam? Veja, eu estou construindo já, eu não estou falando só do assunto da parte teórica, não. Eu estou construindo uma linha de trabalho que vocês vão executar. Vocês já começaram na semana passada a definir esse ponto A. Eu vou inspirar vocês agora a definir o ponto B. Na parte de trás da folhinha, vocês vão colocar aí hoje e vão começar a pensar, a listar o meu objetivo e quais são as habilidades que eu preciso ter para aquele objetivo. Seguir a linha que o Hamilton colocou aqui. Aí vocês vão colocar, e pode colocar aí, ponto B, habilidade, experiência e conhecimento. É como se fosse repetir essa... Eu tenho muitas folhas aqui ainda. Mas pode fazer aí atrás mesmo, para cada um ficar com uma só, tá? Para aquele objetivo, o meu ponto B, para ficar um pouco mais, para ficar curtinho, vamos fazer assim, vamos colocar, vocês podem definir um objetivo maior de um ano, tá? Um ponto B para daqui a um ano, para vocês. Aí vocês vão pegar essa folhinha, vão guardar ela, vai estar tudo guardado no bordo do milho, daqui a um ano vocês não estão nem fazendo a matéria comigo mais, mas... vai voltar para trás e dizer, eita, será que eu fiz o que eu combinei comigo mesmo há um ano na matéria do Ceton? Comigo aqui é o ponto B em abril do ano que vem. Em abril do ano que vem, bote aí, eu quero que vocês botem dois pontos B. Um ponto B para daqui a um ano, que é vocês com vocês mesmos, e outro ponto B que é em abril, começo de abril do ano 2024, que é o ano que vem, vocês me mostrarem o ponto B e vai dizer assim, ó, eu aprendi isso, isso e isso aqui nessa matéria. É por isso que eu estou estimulando vocês a, pensando desse jeito, aqui nessa matéria, não ficar focado, não, eu preciso dos créditos, preciso da nota do professor. Qual é a habilidade que você vai adquirir aqui comigo, nessa matéria? Qual é a habilidade que você vai adquirir com os professores? Até porque, no final das contas, o seu ponto B não tem a ver necessariamente com essa matéria. Vocês estão aprendendo agora uma série de outras matérias. Em cada uma delas, vocês vão ganhar um tipo de habilidade diferente.
E que tal você escolher as matérias no próximo semestre, ou escolher alguma coisa para fazer em função das habilidades que você quer ter no seu ponto B lá na frente? Quem fez introdução à engenharia comigo, eu pergunto na primeira aula, daqui a 5 anos vocês querem ser o quê? Olha um para a cara do outro assim, alguém fez aqui essa matéria comigo? Ou ética, quando é o primeiro ano, hoje eu não dou aula mais no primeiro ano. Mas o povo olha para mim assim, professor, sei nem se eu estou vivo daqui a 5 anos. Falta tanto tempo, porque o cara chega com 17 anos aqui, o professor entra na primeira aula e diz assim, daqui a 1/3 da minha vida, eu já vivi, o cara não vai saber, né? Agora com você já dá para perguntar, rapaz, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque já começa a ter, rapaz, me formo já e aí, né? Um dos objetivos dessa matéria aqui é, criar uma oportunidade a mais para você, né? Em termos de emprego, enfim, tem uma série de coisas aqui que a ideia é que você tenha, além da possibilidade de trabalhar numa empresa pública ou trabalhar numa empresa privada, ter o próprio negócio, tá? Mas o objetivo aqui dessa matéria não é inspirar você necessariamente a abrir um negócio. Não, é passar para vocês os conceitos de inovação e empreendedorismo que abra para vocês um conjunto de oportunidades que talvez você não estivesse vendo. Tá? Porque uma empresa em si é só um meio para algo, mas isso a gente vai trabalhando aí ao longo do curso, tá? Vou voltar para cá um pouquinho para poder andar aqui naquela direção. Vamos ver do que eu me programei aqui para a aula, né? Cadê aqui o quadro da aula? Dele aqui. Fechando o ponto A. Agora, conhecendo os perfis e habilidades, eu já mostrei isso, por isso vou passar rápido aqui hoje. 2023, conhecendo o DNA do inovador, aqui eu vou demorar um pouquinho mais, e definindo o ponto B é isso aqui, ó. Definindo o ponto B, definindo o plano de ação e criar uma lista no Trello com plano de ação, na verdade, o 4, 5 e 6 não é nem o sumário da aula, é o mapa do caminho para vocês fazerem depois da aula. As aulas são sempre desse jeito aqui, tá? Então, o que foi que eu fiz? Para relembrar. Peguei, como eu sempre me atualizo, né? Esse relatório do Banco Mundial em relação ao futuro do trabalho, um relatório futuro do trabalho que eles fizeram em 2023. Todo ano atualiza. Tem esse relatório, tem relatório de outras consultorias. Aí eu trouxe aqui, Core Skill para trabalhadores aí em 2000, vamos dizer assim, habilidades centrais, né? Core Skill, perfis centrais para os trabalhadores de 2023. Aí aqui tem, do 1 ao 26. Tá? Passei algumas dessas na aula passada. Pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizado contínuo, lifelong learning, aprender por toda a vida, já falei um pouquinho sobre isso aqui hoje. Alfabetização, literacia tecnológica, tá? Essa habilidade aqui, com certeza, eu estou forçando vocês. Eita, professor, sem nada de tecnologia. Pois não sabia. Porque Trello, Miro, planilha, tudo aqui eu vou usar, certo? E estou fazendo isso para estimular vocês a ganharem essa habilidade, tá? Como eu estou ganhando, fazendo o que eu estou fazendo nessas disciplinas. Como eu falei para vocês, há 4 anos, meu Miro é aquele quadro fuleiro ali, ó. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ou aquele, né? Que a gente risca, no final tira uma foto, aí já transforma um pouquinho ele no digital e depois eu quero transformar aquilo num doc, travou tudo, né? Não tem a praticidade que tem quando a gente faz as coisas desse jeito, né? Voltando para cá. Então, eu preparei, veja, esse relatório tem 293 páginas, tá? Nem eu vou ler ele todo, e muito menos vocês vão ler ele todo, a não ser que tenha isso como missão. Então, peguei a parte central para mim aqui, em relação à disciplina. Daquelas 26, ele selecionou 10. Eu trouxe 10 aqui, como exemplo de 10 habilidades que são importantes para o mundo do trabalho, o mundo hoje. Inclusive no relatório, se vocês abrirem o relatório, vai ter lá Europa, África, Oceania,
por continente, quais são as habilidades mais procuradas. Ele é o Fórum Econômico Mundial, ele faz isso, um balanço geral e na média ele coloca esses 10. E coloca aqui esses 26. Tá? Ou seja, pegando o gancho na definição do ponto B, tipo, aonde é que eu quero trabalhar? De repente, se a pessoa tem a ideia de ir para algum outro país, né? Por exemplo, já vi que se ele quiser voltar para o país dele, ele pode pegar o relatório, olhar quais são as habilidades lá no meu país que tá precisando muito e ele de repente começar a se especializar assim, porque o ponto B dele de repente é lá. Ou não, ou ele pode dizer, não, eu vim para cá e eu quero ficar aqui, ou vou para outro lugar, mas define o que eu quero fazer, o lugar, e começa a trabalhar aquelas habilidades dentro da ideia do ponto B, né? Mas o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma parte do que eu tinha pedido a vocês para fazer na aula passada. Peraí, complicou aqui um pouquinho. Aqui, cadê minha garrafa? Tá aqui. Tô meio mal assim, minha voz tá meio... Peguei uma gripezinha de sexta-feira para cá. Aqui, ó. O que foi que eu fiz, tá? Aí, veja só. Trabalho braçal. Não tá saindo a voz. Trabalho braçal de paciência, tá? O que foi que eu fiz? Peguei aquelas habilidades, essas aqui. Coloquei essas habilidades no ChatGPT. Escrevi uma por uma, tá? Pedi para ele fazer uma tabela. Isso aqui foi do ChatGPT, tá? Na verdade, habilidade, tipo de habilidade, não. Eu coloquei para ele lá a habilidade e o tipo de habilidade. E pedi para que ele construa para mim uma tabela definindo o que é a habilidade para ele, para o chat, né? E diga, na outra coluna da tabela você diga quais são as práticas específicas que alunos de engenharia podem fazer para adquirir aquela habilidade específica. Aí o que foi que eu fiz? Ele monta essa tabela. O que é que eu faço? Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela que ele montou para mim, levo para o Excel. Quando chega no Excel, eu trago para cá e faço um paste. Quando eu faço um paste, ele coloca desse jeitinho para mim assim já, ou em sticker ou em tabela. Não vou fazer isso, gravo um vídeo depois para vocês explicando como é que faz isso, tá? Em algum vídeo meu do YouTube já tem isso lá, mas vocês vão procurar. Aí aqui tem, por exemplo, não vou passar em todas, tá? São exemplos. Pensamento analítico, tá? O próprio Fórum Econômico Mundial, ele define, segmenta nesses tipos de habilidade aqui, ó, tá? Habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades de engajamento, autoeficácia, ética, habilidades tecnológicas, habilidades de gestão e trabalho em equipe. A cor que está aqui, define, por exemplo, o que está roxo aqui, pensamento analítico e pensamento criativo, são habilidades cognitivas. Tá? Então, e assim sucessivamente. Mas vamos ficar nessa primeira. O que é isso aqui? Pensamento analítico. Capacidade de desmembrar problemas complexos e analisar dados para formar soluções lógicas e baseadas em evidência. É nós na engenharia ou não? Ou seja, normalmente, aquilo que eu falei, quem trabalha na área de exatas, quem já tem essa habilidade meio que naturalmente ali do processo que viveu. Ah, mas eu não sou dessa área, eu quero ter essa habilidade, eu quero treinar. Aí tem que ver quais são as atividades que eu posso fazer, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que é de um curso de outra área, né? Que sente muita vontade de aprender e precisa, muitas vezes, de aprender alguma habilidade com mais estatística, com mais números, né, com mais analítica. Então, o que é que uma pessoa, por exemplo, das áreas sociais ou de saúde precisa fazer? Colocar no dia a dia dela algumas atividades que levem ela àquele aprendizado. Porque senão vai ficar na vontade. Se não tiver um plano de ação, não fizer algo que leve ela para aquela situação.
Aí aqui ele colocou: participar de competições de resolução de problemas, realizar estudos de casos relacionados à engenharia. Enfim, está muito genérico, nem gostei muito, mas eu trouxe para cá. Para ele melhorar isso, o que é que pode fazer? Tipo assim, eu quero adquirir... Veja, tem aí uma dica, eu vou passar aqui outra, antes de dar uma dica para vocês continuarem isso que eu comecei a montar aqui, né? Pensamento criativo. Isso como tem muito a ver com inovação e tecnologia, né? Inovação e empreendedorismo. Habilidade de pensar de maneira não convencional e fora dos padrões normais para desenvolver soluções inovadoras originais, tá? Isso é o quê? É o pensamento criativo. Pensamento criativo é diferente de pensamento analítico, tá? E criatividade é diferente de inovação. As pessoas, no senso comum, pegam a palavra inovação e dizem assim: qualquer coisa nova é uma inovação. Beleza, tá errado. Tudo tem uma definição, vamos dizer assim, mais popular, e tudo tem uma definição mais científica, mais pragmática. Então, eu vou passar com vocês aqui a definição de criatividade e de inovação. Tem vários, tá? Mas uma coisa que vocês, antes de aprender mesmo a definição, que vocês têm que pensar são coisas diferentes. Inovação e criatividade são coisas diferentes, tá? Mas vou trabalhar isso daqui a pouquinho. Resiliência, flexibilidade e agilidade. O que é isso? Capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças, manter o equilíbrio emocional diante dos desafios e recuperar-se das adversidades. Tá? Envolver-se, aí a atividade que ele sugere, né? Envolver-se em projetos de longo prazo, participar de atividades extracurriculares desafiadoras, como esportes em grupo, estudo intensivo. Tá? Não vou passar as demais, até porque vocês têm acesso a esse quadro. Tá? É só entrar aqui, copiar e colar, leva lá para o quadro de vocês, pensa um pouquinho na vida, escolhe, que eu vou pedir para vocês escolherem. Por exemplo, aqui não tem 26. Dessas 26 que tem aqui, eu vou pedir, aí já é uma parte da atividade, para vocês escolherem, tipo, 3, que são mais importantes para vocês no ponto B. Aí vocês vão pegar 3 dessas aqui, todas, e colocar lá como um objetivo lá do ponto B. Quando levar para o quadro de vocês do Miro, vocês dizem: eu escolhi essas 3. Tem que estar claro para mim isso lá, tá? Então, vocês estão escrevendo aí, provavelmente estão escrevendo alguma coisa aí, mas tudo aqui tem aquele sentido que eu falei para vocês de forçar vocês a se organizar, a ganhar uma habilidade nova. Quando eu coloquei essa folhinha na mão de vocês na primeira aula, é porque vocês vão precisar aqui comigo. Aí isso é um trabalho que eu já passei e não é trivial, mas o exercício impõe que a gente faça isso, que é o quê? Transformar tudo que for físico em informação digital. Isso é um tipo de habilidade. Ah, não, professor, porque eu estou agarrado aqui no meu caderno, eu gosto só dele. Eu também era assim. Abandonei um pouquinho meus cadernos, mas eu andei com um caderno, com um monte, depois o tempo todo anotando. Fui perdendo. Aonde é que está? Aí você não consegue achar aquela anotação importante que você fez, porque tem 10 planos, né? E aí, quando você começa a se habituar, pegar a informação que escreveu aqui, levar para o digital é o quê? Leva para o quadro do Miro, leva para uma planilha, leva para um documento, tá? Ou se já está com tablet, né? Já escreve, já transformou no digital ali. Eu não tenho esse hábito eu, às vezes, quando tenho que escrever, eu vou no papel, só que eu digo: não, esse papel aqui eu tiro uma foto, eu chego em casa, quando é uma coisa muito importante, eu já arrasto aquela foto para algum lugar que eu consiga encontrar, ou transformo aquela foto logo em arquivo texto, porque se eu precisar usar no doc ou em algum texto, eu já vou ter aquilo transformado. Isso é transformação digital, né? Meio que digitalização, né? Transformação digital é mudança de processo, isso é digitalização. Então, essas 3 coisas vão impor vocês o quê? Escolher. Escolher é sempre muito difícil. E olha que eu ainda facilitei para vocês. De 26, eu deixei que vocês escolhessem 3. Eu podia fazer, tá? Eu podia dizer assim: dessas aí, você escolhe uma. Aí a pessoa trava: eita, mas eu queria mais de uma. A gente sempre quer mais.
sempre quer mais, muita opção acaba atrapalhando mais do que ajudando. E tem gente que trava a decisão. Aqui, o que foi que eu fiz? Aqui. Então, ó, eu peguei algumas, né? Ó, aprimorar ação, uma ação efetiva e uma descrição. Eu peguei aqui, desenvolver habilidades em dados, participar de projetos multidisciplinares. Eu peguei a ação, tá? Provavelmente, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Eu agora esqueci o que foi que eu fiz aqui nesse... Não tem problema não, eu vou lembrar aqui. Deixa eu ver aqui. Peguei uma ação, aprimorar a alfabetização tecnológica, que é uma daquelas que tem lá, né? Familiarizar-se, aí como descrição é o quê? Familiarizar-se com tecnologias emergentes como IA, Big Data, computação em nuvem através de cursos online, workshops práticos. Desenvolver habilidades em análise de dados. O que é, né? Aprender a usar, participar de projetos multidisciplinares, o que é, enfim. Aqui tem mais, fomentar o pensamento sistêmico e criativo, praticar a liderança em equipe, enfim. A gente não vai usar isso aqui, na verdade, a ideia não é que a gente use isso agora nessa aula, tá? Então, aqui eu passei com vocês, ó, conhecendo as habilidades e perfis para o mercado 2023. Agora, eu vou tratar com vocês aqui de conhecendo o DNA inovador, tá? É uma parte, vai ser rápido, porque essa parte vocês vão ler um pouquinho. Vocês vão observar aqui, ó, que tem isso. Aqui é a plataforma do curso, né, do Classroom. Aqui é o nosso mural. Aqui estão as nossas atividades. Aqui tem aula de abertura e aulas extras. O que é que eu estou fazendo? Nessa parte do curso, assim, são coisas que são gerais, tá? Se vocês, às vezes, vocês fazem assim, professor, eu estou com essa dúvida. Já aconteceu. Eu vou dizer, essa dúvida dele faz sentido e merece um vídeo. Porque senão, todo mundo vai ter a mesma dúvida. Aí eu vou, gravo um vídeo. Aí eu estou botando aqui, onde tem aula extra, tá? Então aqui, ó, esses vídeos foram todos gravados nos últimos 2 dias, tá? E principalmente esses 3 aqui, ó. Aula extra, calendário acadêmico, acompanhamento das atividades, né? Não vou passar isso agora com vocês, estou mostrando só onde é que está. É importante que assista, principalmente essa aula 4 aqui, esse último, tá? Mas para começar, primeiros passos, links importantes, material do curso, os tutoriais, né? Aí aqui tem, efetivamente, as semanas de aula, né? Então aqui, a abertura do curso já foi, a avaliação da aula, eu preciso muito que vocês façam, depois eu vou comentar sobre ela. Aula 2, habilidades e competências, está aqui, eu vou entrar aqui está a aula passada. Aqui estão os links todos da aula passada, tá? Aqui está essa aula de hoje. O que é que tem aqui nessa aula de hoje? Ó, link para o quadro, esse quadro que eu acabei de mostrar. Tem um link para esse livro na plataforma do Google Books, né? Então, aqui tem uma descrição rápida do livro, tá? Vou falar sobre ele daqui a pouco. O que é que tem mais na plataforma? Isso aqui, ó. Isso aqui, se eu entrar aqui, isso aqui é o meu perfil do Instagram, certo? E isso aqui, na verdade, tem 5 postagens. Tá vendo aqui que tem Page Not Found? É porque o Instagram não dá acesso ao Google Classroom, e aí ele bota essa mensagem aqui, mas aqui tem 5 habilidades. E essas 5 habilidades vieram de onde? Quais são as 5 habilidades? Associar, eu explico aqui da minha forma de pensar. Isso aqui eu dei o nome de microaula, tá? Eu usei isso no curso que eu fui dar, essa ideia aqui do Instagram, e funcionou, tá? Depois eu vou explicar isso. Aqui tem, na minha visão, o que é essa habilidade. Se você voltar aqui, você vai cair. Pode comentar lá, tá? Pode tirar dúvida lá no próprio Instagram. Experimentar. A primeira habilidade é associar. Depois, experimentar. Qual é a outra habilidade? Podem ir anotando aí no cérebro, tá? Questionar, porque eu vou falar da importância dessas habilidades, tá? Questionar, ou seja, associar, questionar, experimentar.
networking, tá? Tem uma definição para isso. É mais do que o dito popular. Tá? E, por fim, observar. Então, isso aí, tá? Já é, por exemplo, a disciplina inovação e empreendedorismo. Tá? Vocês estão aqui para aprender as duas disciplinas, vamos dizer assim. Inovação e empreendedorismo são coisas diferentes. E, inclusive, as habilidades que você, para a inovação, são diferentes das habilidades que você precisa ter para você ser um empreendedor, tá? Para o empreendedorismo. Mas aqui, por que eu trouxe essas 5 habilidades? Porque esse livro, na verdade, é de um grande autor, né? Eu vou sempre indicar o livro para vocês aqui, que é o Clayton Christensen, que foi um cara de negócio, de business, foi professor em Harvard, de grupo de pesquisa, enfim. E esse livro aqui é um livro que ele fala o seguinte, ó, dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura. Conheça os segredos de Steve Jobs, Jeff Bezos e Larry Page. Larry Page é o fundador do Google, para quem não sabe. Entre outros. O que é que, para resumir, tá? No livro, ele vai falar aqui dessas 5 habilidades que eu acabei de mencionar. E como foi que eles chegaram, é um grupo de pesquisa que ele tem, eles fizeram uma pesquisa com esses caras, que são os tipos mais famosos do estudo, mas com vários outros pessoas que são consideradas inovadoras de ruptura, e fizeram uma pesquisa, entrevistas, enfim, análise de perfil, comportamento e tudo, e chegaram à conclusão de que essas 5 habilidades são coisas que são comuns a esses caras. Tá? Significa que eu quero ser o Steve Jobs? Não. Mas significa que eu posso, quiser pensar dessa forma, tiver no meu ponto B, ser um inovador de ruptura, treinar uma parte dessas habilidades. Tem uma parte dessas habilidades que provavelmente vocês até já têm. E essa habilidade não tem a disciplina. Tem alguma disciplina que ensina vocês a experimentar? Ou associar? Tá? Associar, por exemplo, é uma habilidade incrível. E a gente faz isso. Só que a gente não faz isso conscientemente. A gente passa no meio de um curso de engenharia ou de qualquer coisa, recebe um monte de informação que não sabe nem para que serve, não consegue conectar uma disciplina com a outra, a disciplina em geral tão conectada. O próprio professor da disciplina não conecta uma com a outra. Se os professores, cada um dá uma sua disciplina, e eles não fazem a conexão de uma com a outra, porque eles não, muitas vezes eles nem sabem o que está se passando na outra. O que é que o professor está dando na outra disciplina? Ele tem uma noção. Quem é que tem que fazer a associação? Eita, isso que o Seton falou hoje tem a ver com o que o professor de economia falou. E as duas coisas separadas não fazem muito sentido, mas essas duas coisas juntas elas fazem sentido. Quem tem que fazer a junção? Quem é que está nos 2 lugares? Vocês. Ou seja, é entrar num curso, é entrar numa aula, é assistir um curso online, é assistir um vídeo e pegando as informações e associando. A gente faz isso, a gente aprende por associação. A gente é criança, bebê, como o exemplo que eu dei na aula passada, né? Falando aqui da incompetência consciente. É o quê? Ora, se está todo mundo andando, eu também posso. Se está todo mundo falando, eu também posso. Como é que eu faço? Então a gente vai associando, vai conectando as coisas, só que uma coisa é você fazer isso inconscientemente, outra coisa é você dizer assim, não, eu preciso entrar nas aulas e começar, a partir de agora, a fazer aquilo que o Seton colocou, que está no livro, que é começar a associar uma coisa com a outra. Eu preciso associar a disciplina inovação e empreendedorismo com a disciplina administração. O Fábio aqui, vocês dois foram meus alunos de administração. O que é que ele... Porque, veja, eu não vou ficar aqui o tempo todo. Lembra lá do PDCA? Lembra dos OKR? Não, já foi. Vocês é que tem que estar aí, como já fizeram a matéria, associando. Tá? A experimentação é uma coisa também importante, né? Outro dado. Está tudo escritinho aqui, tá? Vocês podem ler lá, né, o que eu escrevi aqui. Eu dou os caminhos para vocês, né? Não vou ficar aqui explicando. Veja, o livro inteiro aqui é para explicar. Cadê ele? O livro inteiro aqui é para explicar dominando. Na verdade, ele fala das 5 habilidades e diz o que é que você precisa fazer para dominar de alguma forma essas habilidades. Tá?
Tem várias formas, claro, não tenho tempo de ler esse livro, mas você já agora tem o nome do autor, tem o nome do livro. Pode procurar na internet, vídeo sobre o autor, palestra que ele já deu em algum lugar. Pode ir para o ChatGPT e dizer assim, dá para você resumir o livro DNA Inovador para mim? Do Clayton Christensen. E eu estou lendo aqui o livro do Clayton Christensen, estou no primeiro capítulo, que fala de... Faço isso, tá? Me sento no ChatGPT, sempre com algum livro, com algum artigo científico, eu vou perguntar para ele com base em alguma coisa concreta para não acreditar naquela generalidade toda. Ou seja, você vai tangendo ele, né? Então aqui, pega um capítulo desse, o DNA dos inovadores de ruptura. Enfim, deixa eu pegar aqui um... Aqui, por exemplo, parte 1, a inovação de ruptura começa com você. Aí a competência 1, competência da descoberta 2, 3, o DNA das empresas mais inovadoras do mundo. Como colocar em prática o DNA inovador, tá? Então, é isso que está aqui nesse livro. E as habilidades estão aí, estão colocadas aí para vocês lerem um pouquinho sobre cada uma delas e pensar, né, que para inovar, essas habilidades elas são importantes, tá? Não só para inovar, para outras coisas também, né? Quais foram as habilidades? Associar, questionar, networking, que é uma que eu não falei, né? Networking, a gente não enxerga isso como habilidade, na verdade, mas isso é uma habilidade, certo? E o networking não é somente você conhecer muita gente, ter muitos contatos, é você saber usar aquele network, aquilo que você tem, para potencializar o seu resultado até o ponto B. Tipo, como é que o Edson pode me ajudar no meu ponto B? O que é que ele tem? Então, ele conhece alguém, ele tem um conhecimento a mais que ele pode me ajudar. Então, tanto mais pessoas a gente conheça, às vezes, de diferentes segmentos, né, diferentes áreas, melhor, né? Os professores que vocês têm, as pessoas que têm, então, é pensar sempre, né? Pensar sempre nas pessoas, nos lugares que você passa, no trabalho, no meio que você passa, que aquelas pessoas, elas podem ser de fato importantes para você em algum projeto. Então, esse networking, né, essa presença nos ambientes, né, presença é uma habilidade também que tem pessoas que constroem, tem pessoas que, tipo, são mais retraídas e ficam mais assim no mesmo... Não tem isso como uma habilidade, inclusive, consciente. Né, de fazer, existem duas coisas assim que é bom deixar claro que eu falo isso desde da aula passada, né? Da incompetência inconsciente, é tudo que a gente faz 90% das coisas, já li isso em algum lugar, num livro de psicologia, alguma coisa assim, a gente faz 90% das coisas no piloto automático, ou seja, no modo inconsciente. Acordou, sai fazendo. Tipo, só que a partir do momento que você passa a fazer uma coisa que você fazia do jeito inconsciente, de forma consciente, muda o resultado. Porque você faz com aquele objetivo específico, tá? Então uma coisa é você dizer assim, não, eu agora vou me organizar. Porque aí dá aquela organizada básica. Outra coisa é que nem eu sou hoje, tudo que eu faço da vida é pensando como é que eu posso me organizar para ganhar tempo. O que é que eu posso inserir nessa matéria? Essa matéria aqui, do jeito que ela está agora, eu já estou com muitas ideias para eu automatizar alguns processos. E eu consigo fazer isso, a parte daquele Trello lá. Tipo assim, entrou no grupo do Telegram, atualiza uma planilha automática. Eu não fico lá catando milho. Mas veja, isso é um processo de automação, de organização, que eu estou fazendo de forma consciente. Não consigo fazer agora porque não tenho tempo, não sei fazer aquilo agora. Mas no próximo semestre eu consigo. Então, é você fazer as coisas de fato no modo consciente. E o que eu quero, a partir dessa aula de hoje, aqui, é que vocês escolham algumas habilidades que vocês precisam. Veja, escolha o objetivo, escolha a habilidade que vocês precisam e treinem essa habilidade. Eu coloquei ali na plataforma 10 tutoriais. Alguém aqui vai fazer aqueles 10 tutoriais? Claro que não.
Quando eu coloquei, eu sabia, não sou idiota. Não dá tempo, professor, eu não vou, mas escolher um ou dois daquele para dizer assim, peraí, isso aqui, eu vou sair daqui sabendo o Trello. Porque é a ferramenta de gestão. Rapaz, o Miro eu vou sair sabendo usar. Cada um de vocês vai sair daqui num nível, naquilo lá. Mas vai depender de quê? Do que cada um queira. Né? Eu não posso chegar aqui e colocar um objetivo para todo mundo. Eu estou tentando fazer a coisa de algum jeito mais personalizado mesmo. Até o projeto final é tudo meio personalizado. Mas vamos seguir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Fique à vontade aí, tá? Para falar. Bem, isso aqui foi a parte do DNA inovador. Né? Eu tenho ainda aqui algumas coisas para mostrar para vocês do curso passado. Vê como se eu tivesse um quadro que não fosse digital, se eu não estava lascado agora. Antes era assim, foto. Aqui, ó. Isso aqui foi uma aula, tá? A passada, 3, ó, aula 3. Coincidentemente o curso tá ganhando tô meio que seguindo um padrãozinho já, né? No começo eu mudava mais. Então, ó. Algumas definições assim bem rápidas. Vocês também vão ter acesso a esse quadro aqui, tá? Eu acho que faltou eu colocar esse link para esse quadro. É um quadro mais antigo, mas é do semestre passado, é novo ainda, né? Copiei aqui. Para não perder tempo aqui, já vou fazer agora, né? Ó. Eu tenho que vir aqui, editar essa aula. Aí eu venho aqui, ó, link. Aquele quadro, vocês têm acesso, vou colocar aqui. Aqui, 5, link, link para o quadro do Miro, do professor do curso Inovação e Empreendedorismo 07. Pronto, aqui salvei, ó. Já era. Já me livrei aqui de uma atividade que eu podia deixar para fazer depois, né? Voltando para lá. Aqui. Então, aqui, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho definições de inovação, tá? Não é o meu objetivo hoje aqui. Definições de inovação, mais de uma, tá? De livros, do próprio ChatGPT. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, dá para ler e pensar nas coisas que eu estou falando aqui. Mas eu vou fazer isso de verdade na próxima aula. As definições de empreendedorismo são coisas diferentes, tem aqui várias. Tá? A definição de Peter Drucker, aqui eu já falei de Clayton Christensen. Peter Drucker, para mim, é a referência número 1 em administração, em gestão. Tá? Então, ele tem um livro, o livro também dele de Inovação e Empreendedorismo é uma referência a esse livro aqui. É um livro incrível, ele, como o cara... Aqui, o DNA do Clayton Christensen está aqui, tá? As referências estão aqui, ó. Tá? Um resumo do livro. E esse livro aqui também, do Peter Drucker, Inovação e Espírito Empreendedor, Prática e Princípios. É impressionante como o cara escreveu esse livro em 1985. Tá? Aqui está a foto dos dois aqui, ó. Tá? Os dois já não estão mais por aqui. A inovação disruptiva destrói o que existe para criar o que poderia ser. E Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Tá? Mas deixa eu voltar aqui porque o assunto não era esse, não. Aqui estão as habilidades, ó, que eu mostrei lá no meu Instagram, né? E o que eu queria mostrar para vocês aqui, cadê? Deixa eu ver, acho que era isso aqui mesmo. Era isso mesmo. Eu vou começar a pensar agora um pouquinho mais aqui no quadro... era isso aqui que eu queria mostrar. Tá aqui. Ó, aí observe que eu usei um relatório e aqui eu fui lá para o ChatGPT e perguntei para ele quais são as 10 habilidades mais importantes para o empreendedorismo. Ele respondeu essas aqui, ó. Habilidade de busca de oportunidade, habilidades de inovação, né? Inovar é uma habilidade, pensar diferente, né? Habilidade de planejamento, habilidade de mobilização de recursos,
tá? Botei tentar 2 vezes aqui. Habilidades de gestão do tempo, habilidades de negociação, habilidades de marketing e vendas, habilidades de aprendizado contínuo, habilidades de resiliência. Tá? Então, eu perguntei, né? Eu fui perguntando, como eu tenho essa ideia de experiência, habilidade e conhecimento, quais são os 10 conhecimentos mais importantes para o empreendedorismo. Isso vocês vão ver durante o curso, né? Aqui. Conhecimento do mercado, conhecimento do cliente, conhecimento tecnológico, conhecimento financeiro, conhecimento de gestão, conhecimento legal e regulatório, conhecimento de marketing e vendas, conhecimento de networking e relacionamento, conhecimento de gestão do tempo e produtividade, conhecimento de tendências e mudanças do mercado. Para você ver, né, como eu já dou há tanto tempo essa matéria e eu já leio tanto sobre o assunto, que quase tudo que está aqui eu de alguma forma já falei aqui, falando para vocês nessa questão de gestão do tempo, de produtividade, né, enfim. Aí aqui tem habilidades para inovação. Estou deixando várias coisas para vocês aqui, ó, que eu não vou tratar, mas vocês estão com acesso a esse quadro aqui. O que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem o que eu já pedi aqui para a Maíra fazer, tá? Eu vou aqui usar o quadro dela aqui como exemplo, pode ser, Maíra? Pedir para ela adiantar aqui algumas coisas, ó. Vou aqui. Aqui são os quadros da turma passada, tá? Ó, só para dar um exemplo para vocês, ó. Aqui, o quadro da Letícia. Só de uma aluna da turma passada, tá? Aqui, ó. Fez um pouquinho, fez as planilhas, aí vai fazendo as atividades, ó. Ó. Vai acumulando coisas, acumulando. Mais coisas aqui, ó. No final, tem um monte de coisa feita, tá? Na verdade, tem até outros quadros, até que tem até mais coisa do que o que tem aqui. Mas aqui já tem muita coisa. A gente vai trabalhar essas coisas todas aqui, só para motivar vocês a começarem logo, para não perder tempo. Aqui, ó. Aqui é a parte de vocês, ó. Ó, aqui os quadros de todo mundo que já criou tá aqui, tá? Vou abrir aqui o da Maíra. Outras pessoas também já fizeram, já adiantaram. O que é que vocês vão fazer? Tá? Veja, como ela tinha adiantado, eu já passei algumas atividades para ela fazer a mais, adiantei, né? Então, o que é que acontece aqui? Aqui tem o Ikigai dela, não vou entrar aqui no detalhe. Fez aqui o canvas da competência, ou seja, tirou o que está nesse papel, tá? Semana passada, levou para casa, trouxe para cá. Tá? Habilidade, conhecimento, experiência dela. Aí eu sugeri, tá, que fizesse o seguinte, que é o que ela fez aqui nesses quadros. Não vou também aqui detalhar isso aqui, mas vou explicar para vocês o que é que eu quero que faça. Tá? Eu não vou formular essa pergunta agora, eu quero que vocês mesmos formulem, porque dá para vocês formularem uma boa pergunta lá para o ChatGPT. A minha ideia é o quê? É que vocês usem, inicialmente, o ChatGPT como mentor. Tá? Então, como vocês agora já estão se conhecendo um pouquinho mais, né? Inclusive tem uma parte lá no ChatGPT, não sei se vocês já viram, que você descreve, tem um campinho lá quando você cria conta, que você descreve lá um campo que você descreve o seu perfil. Quem é você? Tipo, você dá lá suas características. Então, a partir do momento que você faz isso, todas as perguntas que você faz, ele considera aquele perfil que está lá. Vocês vão escrever na próxima aula, na próxima semana, vocês vão ter, a partir disso que vocês estão fazendo aqui, a próxima aula é finalizar um currículo e finalizar um texto de bio. Mas é uma construção, vamos uma coisa de cada vez. Tá? Então vocês vão escrever um texto aí de 300 palavras com o melhor texto escrito que você poderia ter escrito sobre você mesmo. Para colocar onde? Na bio do LinkedIn, em algum currículo, enfim, qualquer lugar que você queira se apresentar. Fazer um texto decente, não é de qualquer jeito não, é decente. Tá? As bases estão aonde? As bases estão aí, vocês estão escrevendo nesse documento que está aqui, né? Então, o que foi que eu pedi para ela? Vá para o ChatGPT, tipo, faça uma breve descrição do que você é, do que você faz,
quais são as habilidades que você tem, de repente, se quiser comentar qual é a maior habilidade, pegar as informações do Ikigai que vocês acharem que precisa passar para ele. Pegar as informações do Canvas da competência e perguntar para ele assim: eu quero abrir um negócio. Meu sonho agora é abrir uma empresa. Mesmo que não seja. Esse ponto B eu estou forçando vocês a fazerem. Me dê aí 10 sugestões. Eu pedi para você fazer 5, não foi? Eu pedi 5 para não bugar muito. Eu pedi 5. Aí depois que ela fez as 5, eu anotei aqui no comentário. Agora escolha uma e mude a cor. Ela escolheu uma. E fez rapidinho, viu? Tipo assim, a escolha foi rápida. A escolha às vezes é o mais difícil. Tá? Mas escolhi um aqui. Aí depois, os tipos de negócios que eu poderia abrir tendo esse perfil que eu tenho. Ou querendo o que eu quero. Você pode induzir ele a várias coisas. Então ele vai dizer lá. Uma lista de ideias de negócio. Aí eu disse, escolha um. Tá? Então, eu já tenho uma ideia, no caso dela, pelo perfil que eu já vi, por isso que está feito, eu já sei um pouco do que ela quer fazer. Tá? Ou seja, qual é o meu caminho aqui com ela e com cada um de vocês. E, dando os passos, né? Tipo sendo um guia, assim, vá por aqui. Aí, quando a gente for... Essa primeira parte aqui, a gente vai entrar depois de... Isso aqui, na verdade, eu já estou começando... O primeiro passo do empreendedorismo, na maioria dos cursos, é a descoberta. O título é esse, a descoberta. Então, a descoberta é o quê? É isso que vocês já fizeram. Meio que se achar no processo. O segundo passo é a ideação. A partir daquele conhecimento a partir dali, o que eu posso abrir de negócio? Onde é que eu... Então, a gente já está entrando na ideação. Então, vai ter pelo menos 1 ou 2 aulas só de ideação. É como ter ideias de negócio. Porque não é somente olhar para si próprio. Tem que olhar para quê? Para o mercado. Tá? Mas eu estou tentando colocar vocês num processo que vocês... Isso aqui seria bom para mim. Trabalhar nessas coisas eu ia ficar numa situação confortável. Mas qual o produto que eu vou desenvolver? Qual o serviço que eu vou vender? Aí a gente vai fazer tipo uma análise de mercado, olhar para fora, para depois meio que fazer uma convergência das duas coisas. Mas essa convergência aí a gente vai fazendo na modelagem, aí tem descoberta, ideação, modelagem, implementação. Os módulos do curso são mais ou menos esses 5 passos que eu estou dando para vocês aqui. Tipo, uma coisa de cada vez. É como se fosse uma mentoria estruturada em inovação e empreendedorismo. Usando muito tecnologia, que é o meu princípio aqui das coisas. Né? Então, como a gente está usando aqui. Aí, veja, aqui eu saí um pouco até do tema da aula, porque é a parte de ideação. Todos vocês, os que estão aqui e os que estão assistindo o vídeo no YouTube e que vão assistir depois a aula, têm que fazer essa atividade e colocar lá do jeitinho que ela colocou. Tá? Não precisa ser do jeitinho assim, mesma forma não. Pode criar outra forma, é livre. Mas a atividade é essa que está aqui. Fazer um resumo bem feito do perfil próprio e fazer perguntas ali dentro daquele contexto. E enquanto estiver aprofundando no contexto, manter o mesmo chat, porque ele olha o contexto, né? Ele olha o contexto e você tem que fazer as perguntas certas, né? Então, aí aqui tem o quê? Aqui ela já fez uma parte, só que aí é usando o ChatGPT. Não precisa ser o uso do ChatGPT o tempo todo, né? O ChatGPT é para dar ideia. Mas o que foi que eu fiz? Escolha 3 habilidades. Observe que eu coloquei aqui no mapa da aula. Cadê o mapa da aula? Está aqui. Aqui. Definindo o ponto B. Opa! Lascou aqui, peraí. Para cima aqui. Pronto. Veja, DNA inovador, eu passei bem rápido, né? Definindo o ponto B. O ponto B é o quê? O objetivo de vocês. Tá? O objetivo de vocês para daqui a 1 ano, em termos profissionais. Né? E
o objetivo de vocês, tipo, dentro da disciplina, a gente vai ter que modelar um negócio. A gente vai ter que, tipo, simular a implementação de um negócio. Que já é esse meio ponto B, essa ideia que ela teve, de escolher uma. Pode mudar? Pode. Vamos andar mais um pouquinho e ela pode querer mudar isso que está aí. Mas todo mundo pode, na semana que vem, já ter uma ideia de um negócio diante de várias que o ChatGPT deu. Tá? Definindo um plano de ação. Tá? Definindo um plano de ação. Aí eu vou voltar lá para o meu mapa. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Vou voltar para o quadro, esse aqui. É esse não. Deixa eu voltar lá, é esse quadro aqui. Voltando para o meu mapa aqui, cadê o... Não. O melhor caminho agora eu acho que é aqui. Esse aqui, ó. Viu como ganha tempo? Botando o link no lugar certo. Aqui, ó. Esse mapa. A partir de hoje, vocês vão entender, eu quero que vocês entendam algumas palavras com o significado real que elas têm. Um plano de ação é um planejamento. Ah, qual é o plano de ação? Não, o plano de ação é um planejamento para eu sair, para me levar do ponto A até o ponto B. Seja uma grande empresa, o ponto A de uma empresa, quando faz um planejamento estratégico, que eu ensino lá em administração, ela faz um plano para ir para o ponto B, que é um plano de ação. O planejamento tem o quê? Tem técnicas para fazer planejamento que eu ensino na minha disciplina de administração, análise de SWOT, por exemplo. Aqui eu não vou fazer isso. Tá? Mas o plano de ação é o quê? Como eu vou sair daqui para cá? Tá? Em conjunto, qual é o conjunto de ações que eu vou fazer para sair daqui para cá? Eu falei aqui em Life Design, né, projetos de vida. Por exemplo, se eu dividir em áreas da vida, se uma pessoa for muito meticulosa, quiser planejar cada coisa, pode fazer o quê? Ponto A, ponto B da minha vida financeira. Faz um plano de ação. Está desarrumada, está desorganizada. Ponto A é esse, ponto B é aquele. Estou devendo, daqui a um ano eu quero ficar sem dever. Quais são as ações? 5 ações, 10 ações, para eu parar de dever o ano que vem. Ou estou aqui tenho um patrimônio de X, eu quero ter daqui a um ano um patrimônio de 1.2x ou 2x. Beleza, definiu o ponto A, definiu o ponto B. Qual é a ação? Qual é o plano de ação? Para aquele objetivo. Em tese, em cada disciplina, vocês têm um objetivo que é de passar, né? Vocês querem passar aprender, passar com uma boa nota, aprender, e tem um conjunto de coisas que vocês têm que fazer. Tem um plano de ação ali, que é vocês com o professor, aprender a participar das aulas, fazer as provas, no final, o objetivo atingido. Um conjunto de coisas tem que ser feitas. O que eu estou colocando vocês aqui para pensar agora é o seguinte: pensar somente em 3 habilidades. Eu não pedi para escolher daquelas todas ali. Quais são as habilidades que eu eu quero ter no meu ponto B? Não significa que vocês vão fazer aquilo. Vão seguir esse plano de ação. Eu quero só que construam o plano de ação. O plano de ação é o quê? Tá? Como o nome está dizendo, é ação. Para que eu saia do ponto A para o ponto B, eu tenho que fazer alguma coisa. Toda a ação de um plano de ação deve começar com um verbo. E o verbo não pode ser refletir, por exemplo. Nem pensar. Por quê? São verbos importantes, mas são verbos fracos. Porque refletir, como é que você vai definir uma coisa mais concreta para refletir? É necessário a reflexão, mas num plano de açãozinha de curto prazo é o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer essa atividade, eu tenho que entregar isso, eu tenho que... Verbos, coisas que sejam mais fortes, que o cara olha e já sabe o que fazer. Então, o que é que eu quero? Para cada uma das 3 habilidades que eu pedi para vocês escolherem,
um plano de ação, que foi o que ela fez, um plano de ação para eu sair do ponto A para o ponto B. Tá? Então, aqui... Deixa eu voltar lá para o quadro dela, né? Aqui. Ó, como posso adquirir habilidades? Ela colocou as 3 habilidades aqui. Então, assim, tem pensamento criativo, tá? Ele deu aqui 4 ideias, né, para pensamento criativo. Exercício de criatividade. Participe de atividades que estimulem a criatividade, como jogos de improvisação, escrita criativa ou até mesmo quebra-cabeça, tá? Observe que está extremamente genérico, mas já é um ponto de partida. Tente encontrar soluções criativas para problemas diários. Tá? Letra B. Diversidade de experiências. Explore diferentes áreas de conhecimento e culturas para expandir suas perspectivas. Converse com pessoas de diferentes áreas e backgrounds para obter insights variados. C. Veja que tem uma relação com as habilidades do inovador que eu falei aqui. Eu estou associando, né? Mantenha um diário criativo. Anote ideias, pensamentos e observações diárias. Tá? Explore diferentes formas de expressão, como desenho, música ou poesia. Desenvolva a resiliência. Aceite falhas como parte do processo criativo e aprenda com elas. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Tá? Tem aqui... veja que... Vamos lá. Participar de atividade que estimule a criatividade. Explorar diferentes áreas. Anotar. Veja, aceitar é um verbo meio fuleiro. Tá? No sentido que eu falei de ação efetiva. Tá? Então, aqui, ó, alfabetização tecnológica. Cursos online. Inscreva-se em cursos online sobre programação, análise de dados, design de UX e UI. Utilize plataformas como Coursera, Udacity, edX e Khan Academy. Projetos práticos. Aplique o que aprendeu em projetos práticos. Participe de hackathons e competições para ganhar experiência prática. Participar. Aplicar. Utilizar. Inscrever é fraco, porque o cara inscreve e não faz. Diga se não é. Cara, se inscrever, meu amigo, é fazer ou aprender programação. Então, usar sempre as palavras um pouco mais fortes, né? Mantenha-se atualizado. Network, conectar-se com profissionais da área de tecnologia. Participe de meetups locais, online, como aprender com os outros. Mantenha-se atualizado. Siga blogs, podcasts e canais de notícias de tecnologia. Tá? Esteja ciente das últimas tendências e avanços tecnológicos. Enfim, não vou passar aqui ensino e mentoria, tá? Porque isso aqui é para quê? Isso é para dar ideia. O ChatGPT é muito mais importante. Ele tem muitas utilidades diversas, que vocês devem, inclusive, perguntar às pessoas como é que cada uma pessoa usa, porque cada pessoa usa de um jeito. Tá? Nas minhas aulas de semestre passado, vocês viram que eu fui usando e fui testando ali na hora um jeito de usar para ensinar e aprender. Eu estou orientando vocês aqui a usar o ChatGPT como um mentor. Que ele está fazendo aí, né? Eu estou fazendo uma parte da mentoria aqui com vocês, dando o caminho e dizendo, olha para lá. Aí o que é que você faz? Olha para o que eu estou dizendo, olha para o que ele está dizendo e faz o que você quer fazer. O que cabe nela. O que cabe em cada um de vocês, porque é diferente. Então, é melhor você partir de ideias assim do que você partir do nada. Principalmente quem não tem muita experiência ainda, quem não tem muito conhecimento, ou seja, quantos passos isso aqui está lá na frente? Né? Então, o que é que eu preciso que vocês façam? Primeiro, aqui o ChatGPT foi para dar ideia. Pensar nessas 3 habilidades específicas e construir um plano com, eu coloquei 3 ações, vocês podem escolher só uma. Mas o plano de ação para cada uma pode ser com 5 ações. É muita ação já.
mas eu quero que vocês coloquem 5 ações para cada habilidade. Não que vocês vão realizar essas ações, mas que vocês vão aprender a fazer um plano de ação para adquirir uma habilidade. Depois, aí, dado esse caminho, você não, eu já entendi aqui a ideia que o setor está passando, e agora eu vou focar nesta habilidade específica que tem a ver, por exemplo, com o meu negócio, o negócio do empreendimento, o tipo de negócio que ela escolheu. Tá certo? Então, essa é a atividade. Observe que tem. O que é que tem nessa atividade que eu estou passando? Pegar uma parte desses conhecimentos todos que vocês já foram fazendo, né? Pegar uma parte dessa teoria, dessas insights que eu fui dando aqui, usar uma ferramenta tecnológica que é o ChatGPT e escrever esse plano de ação no Trello. Esse plano de ação podia ser escrito no Miro, mas eu quero que vocês escrevam no Trello. Vocês vão criar um quadro específico para isso. Criar um quadro no Trello. Eu já já gravei vídeo que tem um curso de Trello para vocês dentro da plataforma. Eu vou mostrar o vídeo que vai ajudar mais a vocês no sentido dessa atividade. Tá? Vou mostrar agora aqui. Ó. Esse vídeo aqui, vocês que fizeram administração comigo, o Daniel falou do 5W2H semana passada aqui na aula, que é uma coisa que ele colocou como aplicação que ele está usando na empresa e aprendeu aqui na disciplina. Né? Eu vou pegar aqui, ó, voltar para a plataforma. Esse vídeo, inclusive, ele ficou um pouquinho mais longo do que eu queria que ele ficasse, mas ele ficou bom. Esse aqui, ó. Uma aplicação prática do uso da ferramenta 5W2H com o uso do Trello. O que vocês vão fazer... Meu nome é Eduardo Seton e eu tô aqui. Aqui tem... Vou passar rápido aqui, não faz sentido eu... Ó. O que foi que eu fiz? Eu fui explicando o que é a tabela 5W2H, que uma parte de vocês ouviu falar pela primeira vez agora. Tá? Mas já é um jeito de eu dar gestão para vocês, ensinando a usar o Trello. Tá? Então aqui eu fui montando um quadro do zero. Tá? Ó, eu fui montando, na verdade, a ideia central da aula foi mostrar, Daniel, você que já sabe aí o 5W2H, foi mostrar que o 5W2H, aquelas 7 colunas, estão aqui. Tá? Porque você pode pegar um plano de ação, normalmente o que é que tem? A gente tem um planejamento estratégico de uma empresa, tem um plano de ação. Esse plano de ação vai ser cadastrado, vai entrar numa ferramenta tecnológica que a empresa usa. Microsoft Project. Aí está lá o plano de ação da empresa. Que vai ser designado, que vai entrar lá os setores, vai entrar lá uma grande 5W2H na ferramenta. No caso de vocês aqui, não é uma empresa grande, não é nada, é um plano de ação praticamente pessoal. Que vocês vão fazer o quê? Construir esse plano de ação no formato 5W2H para adquirir uma habilidade, aquelas 3 habilidades que estão lá. Então vocês vão montar um quadro como esse aqui. Aí o guia para montar um quadro no Trello é isso. Tá? Então o que vocês vão construir é um quadro desse. Terminou esse quadro, o que é que faz no quadro? Sabe o que é isso aqui? O título do trabalho, o título. Olha o que é que eu tenho, olha o que é que eu coloquei aqui, ó. Gravar uma videoaula fazendo o link da tabela 5W2H e um card no Trello. Essa é uma ação concreta e específica. Não tinha 2 coisas para fazer, não. Quanto mais específico eu sou na ação, quanto mais smart eu sou na ação, mais fácil fica de fazer a atividade. Depois eu falo para vocês da questão do smart aqui, mas aqui é o quê? Gravar uma aula no Trello. Tá, mas quem é o responsável? Enfim, tá no vídeo. Esse vídeo aqui ele é importante para vocês fazerem essa atividade. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que fechei aqui a aula. Eu só preciso, agora, eu acho que eu preciso fazer aqui, voltando, fechando aqui, tá?
Professor, tem uma pergunta, mas talvez fuja um pouco do... Pode fugir à vontade, que estou com tempo. Vai trazer um pouco para a minha realidade, né? No estágio, por exemplo, você faz um 5W2H quando são ações efetivas que vão ser realizadas, né? Você vai conseguir aplicar. Você utiliza esses verbos mais de aplicação, né? Mas tem outra ferramenta que você pode sugerir ações para empresas, assim, por exemplo, 5W2H, ações que vão ser efetivamente realizadas, mas uma de sugestão, entendeu? Uma outra ferramenta nesse sentido. Existe? Não, veja, existem ferramentas para tudo, tá? Ferramentas para tudo. O próprio Miro é uma ferramenta de colaboração. As empresas estão usando o Miro para, tipo, fazer planejamento, pegar feedback. Então, o que acontece na prática, tá? Vou falar aqui agora um pouquinho sobre isso por causa da sua pergunta, que é uma pergunta mais, assim, ligada à gestão. Mas essa aula foi uma aula praticamente também de planejamento, né? Então, no planejamento, a gente tem lá o que eu falo, né, que é o PDCA. E lá a gente usa um PDCA que é para engenheiro, que é o roteiro de make. Você já ouviu falar? Não. Define, improve, measure, analyze e control, né? Basicamente o mesmo sentido aí, só que com estatística, né? Tem várias metodologias. Gestão ágil é um pouco também, é inspirado no PDCA. Eu falo um pouco sobre o PDCA e sobre esses métodos que foram surgindo a partir da ideia do PDCA. A própria gestão ágil é uma coisa dessa. Então, o que é? Você que vai entrar nesse ponto que você falou. Eu planejo. Planejar, executar. Eu preciso planejar, depois eu executo, depois eu checo, depois eu melhoro. O ponto que você falou é esse aqui. Melhorou. Para planejar, para executar, para checar, para analisar e para qualquer outra coisa do mundo, existem ferramentas. Tem ferramentas específicas de planejamento. Muita gente que tipo, é bom em planejamento, sabe fazer as coisas, não sabe nem o que é o 5W2H e sabe fazer um bom planejamento. É porque o 5W2H é uma ferramenta não tecnológica que facilita o entendimento do que você precisa ter para executar alguma coisa. Mas você pode colocar nele ações sugerir. Pode, aí é que tá, ó. É isso que eu vou falar. Planeja, aí do planejamento sai uma lista de ações. Sei lá, 10 ações. Que ali eu estou sugerindo que o ChatGPT faça pra gente, né? 2, 3, 4, 10 ações. Essas ações foram as ações que a empresa definiu que vai todo mundo fazer. Essa ação vai para algum sistema. E as pessoas vão começar a fazer. De tempos em tempos, vai ter o check. O check é o quê? Fez, não fez, não fez, tá ok, não fez, não fez. Aí vai ter a ação do gestor. O gestor vai fazer o quê? Não fez por quê? Aí você pode dizer, porque pode melhorar. Você tinha que ter dito antes, mas você não fez. Você pode sugerir, na verdade, no A, é onde você faz isso que você está propondo. Ou você faz no próprio P, é por isso que o planejamento envolve normalmente todo mundo da empresa, para que todo mundo dê a sugestão e que o planejamento seja coletivo, o máximo possível. Tá? Então aqui você dá a sugestão. Na hora de fazer, evite. A não ser que vá melhorar muito a execução. Porque senão você interrompe a execução. Para pensar no jeito de fazer melhor. E aí, meu amigo? Tem uma data para entregar. Entendeu? O que acontece muitas vezes é que a pessoa não consegue fazer o que tinha que fazer naquele período e vai começar depois, na hora da reunião do check, vai dizer assim, eita, vai inventar desculpa. Não, porque eu achei que... Não. Amigo, gravar o vídeo sobre isso aqui. Por que você não fez? Então, a questão é que é importantíssima, as sugestões são importantíssimas, só que tem o momento dela acontecer. Para não travar o processo de gestão. Certo? Então, aqui próprio no curso acontece isso. Às vezes, vocês chegam lá, dão feedback, e diz feedback, não, isso... Eu sei que isso melhora, mas vamos
deixa eu seguir. Depois, o semestre que vem eu implemento. Quando dá para implementar, eu implemento logo. Mas normalmente é nesses momentos aqui que vem as sugestões, que vem as dicas. Evidentemente, se for uma coisa fácil, né? Mas a ferramenta é o acesso ao gestor. Como é que o gestor dá o acesso a você para você dizer isso para ele? Ou você, se for o gestor, está ouvindo as pessoas. Como é que você ouve as pessoas? Fazendo o que eu estou fazendo. O que é que eu faço? No final da aula, tem aqui a avaliação da aula. Vocês entram lá e avaliam essa aula. Pode dar uma nota lá baixa para essa aula e botar lá um comentário. Ah, achei isso. Achei que podia ter sido assim. Uma sugestão de uma melhoria, né? Mas veja, já aconteceu, eu dei a aula, você estava na aula e você procurou melhorar o processo nesse momento aqui. Durante eu já vim aqui com planejamento, com tudo certinho. Então, é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Todo mundo assinou a listinha? Então, já que ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, aí deu a hora aqui. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula. Quem tiver qualquer dúvida específica do curso, alguma coisa da plataforma, a gente pode falar agora.